Bom dia, amada igreja. おはようございます。 Vamos fazer a leitura em português agora também desse trecho. Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Abra suas Bíblias, Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. E diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vamos aprender o que significa isto? Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Essa passagem de Mateus, se você pegar, na verdade, o livro inteiro de Mateus, é possível que tudo aquilo que Mateus aprendeu, durante a sua caminhada com Jesus, ele relatou nesse livro. このマタイの福音書、全体的に言いますと、マタイはイエス様から学んだことをこのマタイに残したのです。 Talvez para Mateus, essa obra que ele escreveu seja a coisa o projeto mais importante da vida dele. で、マタイにとっては、この書を書いたことが自分の人生で最も素晴らしい技だったと思います。 Certa vez, o pastor Jurandir, não sei todos conhecem, ele me pediu para escrever o meu testemunho de conversão. ある日、柳原先生は私に、自分の証についてちょっと書きなさいと言われました。 E aí então ele fez uma observação depois que ele leu. で、彼はそれを読んで、一つコメントしました。 Ele falou assim: Fernando, você escreve muito o pronome eu no seu testemunho. あなたは自分の、証で、いっぱい私っていう言葉を書きますねと言われました。 Como se eu fosse responsável, por ter conquistado a minha salvação. 私自身がこの救いを、得たというふうな形で書いてあったのです。 Obviamente que eu mudei, eu compreendi o que ele quis dizer e eu alterei lá o meu testemunho. 確かに私はそれを理解してその証を書いました。 E quando eu leio o Evangelho de Mateus, eu vejo que Mateus ele não fala de si mesmo, mas ele fala em terceira pessoa a respeito de Jesus. マタイはこのマタイの福音書を書いているときに自分の、私ということではなくイエス様について書いているのです。 Então a gente vai falar um pouco do encontro de Jesus com Mateus. ですから今日はイエス様がマタイと出会った時のことを語ります。 Mas quem foi Mateus? ではマタイというのは誰であったのでしょうか。 E nos relatos diz que Mateus era um publicano, ou seja, ele era um funcionário público a serviço do governo romano. ですからこのマタイにも書いてありますようにマタイは主税人でした。結局ローマ帝国の下で働いていたのです。 E ele tinha a função de cobrar impostos, do seu próprio povo e arrecadar o máximo possível do governo romano. とにかく彼は酒税を集めていて、このローマ帝国のためになるべく多くお金を取ろうとしていたのです。 E como funcionário do governo, ele era responsável, para poder calcular os impostos que uma pessoa devia. そういう仕事をしていたために、この一人一人がどれだけこの税金を払わなければいけないっていうことを計算していました。 E ele podia usar, inclusive, os seus próprios critérios. それは自分のやり方でやってもよかったのです。 Então, o IPVA, o ISS, o IPTU, o imposto de renda, pergunta para o Mateus. ですから全ての税金、車の税金、家の税金とか、全ての税金はそのマタイに聞きなさい。 E se ele fosse com a sua cara, talvez ele pudesse te dar um desconto. でもし彼があなたのことを気に入ったら、ちょっと割引してもらえるかもしれません。 E era também uma profissão de um elevado status social. で、主税人っていうのは、この社会的には、ちょっと高いレベルの人でした。 Mas era de péssima reputação para o seu próprio povo. でも自分のためにはあんまりいい目では見られない人たちでした。
quando os romanos dominaram, né, os judeus na época, aquela guerra foi marcada por muitos traumas, né, e abusos de todos os tipos. そしてローマ帝国に支配されたために、その当時の本当に残酷さというのはひどかったのですね。E esse era um dos motivos que os judeus também não gostavam dos romanos. ですからユダヤ人はローマ人たちを嫌っていたのです。E para um judeu se tornar um funcionário romano, ele tinha que mostrar muita lealdade, né, aos romanos. でユダヤ人がローマ帝国の下で働くっていうのはもう本当にローマ人たちに支配されるという形でした。Além de ter que ser competente naquilo que faz, ele tinha que ter bastante relacionamento, né, com as pessoas do meio político. ですからこの仕事も上手でなければいけなかったし、また政治家たちともいい付き合いを持たなければいけなかったのです。Quando eu estava no Japão trabalhando, eu lembro que a gente tinha alguns amigos que a gente trabalhava junto todos os dias, eram muito amigos. 私が日本にいた時に一緒に働いている、友達がいました、仲間がいました。E todo final de semana a gente se encontrava para fazer alguma coisa junto. で週末、必ず週末には集まって一緒に何かをしていたのです。Mas tinha um que sabia falar bem japonês e era bem influente entre os japoneses. でもその中の一人は本当に日本語が上手で、もう日本人の中でもすごい影響があった人です。E certa vez ele foi promovido a chefe dos brasileiros. で、ある時彼はブラジル人の課長となったのです。E ninguém mais chamava ele para comer junto, para fazer as coisas junto. で、その時からもう誰も彼を誘わなかったのです。Porque agora tudo que a gente fazia fora do trabalho, ele dedurava para um chefe japonês. なぜかというと、その仕事以外で私たちが何かをすると、その人はもう上の人に愚痴っていたからです。E parece que para Mateus também não era algo diferente, né? Depois que ele se entrega a trabalhar para os romanos, aparentemente a sua vida social dá uma esfriada. マタイも同じようにローマ帝国の下で働き始めたら、もう社会的にはもう誰も誘ってくれなかったのです。Para Mateus, talvez aceitar esse trabalho, ele tinha que muitas vezes ignorar o que a sua família e seus amigos pensavam dele. マタイにとってこの仕事を選ぶというのは自分の家族や自分の友達が言ってることを無視するということでした。Então, possivelmente, Mateus era leal a Roma, mas desleal ao seu povo. ですからマタイは、確かにローマ帝国には、忠実でありましたが、自分の民には忠実ではなかったのです。Possivelmente ele tinha bons amigos romanos, mas talvez nenhum amigo judeu. 多分ローマ人の友達がいたかもしれませんけど、ユダヤ人の友達はいなかったのです。Talvez ele tivesse a aprovação do governo, mas tivesse a reprovação da sua família. ですから、本当に政治家たちには受け入れられていたけど、家族には受け入れられなかったのです。E aparentemente parece que está tudo bem com a vidinha de Mateus. 外見的に見れば、マタイの人生はそんなに問題がないと思います。Mas certa vez Mateus está ali sentado trabalhando e ninguém sabe o que estava se passando no seu coração e na sua mente. ある日、マタイは、その仕事場で働いていましたが、誰もが彼の気持ち、彼の心を知らなかったのです。Talvez tivesse ali em Mateus algum sofrimento interior, alguma coisa que só ele soubesse, um segredo que ele nunca tivesse confessado para ninguém. 多分マタイの心の中には自分しか知らない苦しみ、自分しかわからない悩みを持っていたのかもしれません。Eu digo talvez porque durante a leitura a gente não consegue perceber de fato, né, o que se passava no coração de Mateus. で、私が多分と言ってるのは、確かにここの箇所にははっきりとはマタイの気持ちというのは書いていないからです。Então ele vê Jesus passando, olha diretamente para ele, e Jesus com uma única palavra faz com que Mateus se levante, largue tudo e vá seguir a Jesus. そしてマタイが働いているところにイエス様が近づいて、イエス様の一言だけでマタイは立ち上がってイエス様に従います。E a partir dali, tudo na vida daquele homem toma um outro rumo. そこから彼の人生は違う方向に向かったのです。Ele deixa o seu status social, a sua carreira brilhante, né, os seus amigos bajuladores de Roma, aquele seu bom salário, para se tornar discípulo de um carpinteiro. 彼は自分が持っていた、地域やまた、
自分が持っていたポジション、また自分のいい給料、自分のいい仕事を捨てて、そういうイエス様の弟子となったのです。carpinteiro que não tinha nenhum status social elevado, era pobre e ainda vivia de ofertas. イエス様というのは本当にただの木を扱う人で、本当に何も給料もなかったし、みんなが献金してくれているために、生きていた人だったのです。Será que existe alguma lógica nisso? Né? Quem que faria alguma coisa assim? 誰がそういうことをするのでしょうか。Eu imagino que Mateus era aquele cara que não falava muito dos seus sentimentos para ninguém. 私が想像するのは、マタイっていうのはあんまり自分の感情について話すような人ではなかったということです。Mas eu creio que antes de Jesus fazer esse convite para Mateus, alguma coisa já estava pegando ali dentro do seu coração. ですからイエス様がこのマタイを誘う前から多分マタイの心には何かが、あったのです。Até chegar no capítulo 9 de Mateus, que fala desse encontro com Jesus, muita coisa aconteceu. このマタイの9章、彼がイエス様と出会うまでにいろんなことが起こったと思います。Jesus ensinou muitas coisas, curou muitas pessoas, teve muitos milagres, e eu creio que tudo aquilo foi entrando no coração de Mateus. イエス様はいろんなことを教え、いろんな病人を癒し、いろんな奇跡を起こしました。ですからマタイはそれを見ていろんなことを考えていたと思います。É como nessa música que a gente cantou, né? Que fala assim, que peçam, será dado, busquem, encontrarão. Isso daí está relatado no capítulo 7, versículo 7. Né? Antes disso, talvez aquilo ali também tivesse entrado no coração de Mateus. そして私たちが今日賛美しましたように、求めなさいとか、また私のところに来なさいとか、そういう言葉はマタイの7章の7節に書いてあります。ですからマタイはそのことについても考えていたと思います。Eu não acredito que simplesmente Jesus chamou e nada estava acontecendo com ele, ele simplesmente foi. ですから私が信じるのは、イエス様がマタイを誘った時には何もなかったっていうことではない。Mas acho que tinha um pano de fundo, algo que já estava acontecendo ali naquele coração. もうすでにマタイの心では何かが起こっていたのです。E quando Jesus chama ele, Mateus, ele não calcula, né, o tamanho da sua perda, né, quanto que eu vou deixar de ganhar na minha aposentadoria, né, ele não faz nenhum cálculo desse tipo, ele simplesmente larga tudo e vai. そしてイエス様に誘われた時に彼はどれだけを損するか、どれだけ年金が低くなるか、そういうことを全然考えずにただイエス様に従ったのです。Não sei se você, antes de ter um encontro com Cristo, se você já sentiu esse coração ardendo, algo te impulsionando para abrir a Bíblia e ouvir a palavra. 皆様もイエス様と出会う前にそういうふうに心が熱くなって、もう本当に熱心にこの聖書を読んだという経験あるかどうか分かりません。Antes de eu conhecer a Cristo, também muita coisa aconteceu na minha vida. 私もイエス様と出会う前にはいろんなことが起こりました。Brigas entre família, pai e mãe brigando, irmãos, todos em conflitos. 例えば家族の中はもうみんな喧嘩していたのです。両親もまた兄弟同士も。Mas tudo aquilo parecia que me direcionava para o Evangelho. でもその全てが私を福音に導いていたのです。Como se Deus já estivesse preparando todo aquele momento para no momento exato ele falar, Fernando, vem e me segue. それは神様が本当に全てを整えてくれて、そして私にフェルナンドさん来なさいと言った時に私がすぐに答えられますように。Talvez você também tenha chegado até Cristo no momento de muito obstáculo e luta na sua vida. 多分皆様もイエス様のもとに近づいたのは本当に大変な時で戦いがいっぱいな時だったのかもしれません。Talvez tudo isso tenha acontecido para que no momento exato Deus também te diga, agora vem. それは全てが起こったのは本当に神様が全て整えてくださって、神様が召された時に私たちがすぐに答えられるように。Eu queria fazer uma especulação aqui sobre o nome Mateus, né, que é dado a ele. E quando a gente lê os outros evangelhos de Lucas e Marcos, principalmente, ambos chamam Mateus pelo nome de Levi. では今からちょっとマタイの名前について考えてみたいと思うんですけど、このマルコの福音書またヨハネの福音書を読んでいきますと、
マタイのことをレビと呼ばれていたのです。 Possivelmente o nome de Mateus seja Levi Mateus ou Mateus e Levi. 多分彼の名前はマタイ・レビだったのかもしれません。 O nome Levi ele remete ao nome de uma das 12 tribos de Israel. É um nome de bastante peso histórico para o povo de Israel. そしてレビという名前はこのイスラエルの一つの部族の名前を表します。そしてその部族というのは本当にイスラエルの民にとって大切な部族でした。 Mas quando a gente lê o evangelho que Mateus escreveu, ele não se nomeava como Levi, mas de Mateus. でもマタイの福音書を読んでいきますと、マタイは自分のことをレビとは言わずにマタイと書いてあります。 E no Antigo Testamento não tinha ninguém que tinha esse nome de Mateus. 旧約聖書を見てみますと、マタイっていう名前はなかったのです。 Então alguns teólogos acreditam que Mateus, ele queria ser chamado de Mateus depois de ter tido esse encontro com Jesus. ですから何人かの学者たちはそのマタイはイエス様に出会ってからマタイと呼ばれたかったと思われます。 Como se a partir daquele encontro com Jesus, ele seria uma nova pessoa com uma nova identidade. イエス様と出会ってから彼は新しい人生、新しい命を得たようなことを表すため、 E alguns acreditam que ele não se sentia digno de carregar esse nome Levi, né, um nome de tanta honra na história. ですから何人かが信じるのはこの彼自身がそういうレビという名前を担ぐのは自分にとっては重い責任だと思っていました。 Se for isso mesmo, essa especulação, então a gente pode ver que depois do encontro de Mateus com Jesus, Mateus ele passou a ter uma postura mais humilde. ですからそういうことを考えますと、マタイはイエス様に出会ってから本当に謙遜な気持ちを持ったということです。 Depois que você teve um encontro com Cristo, você percebeu alguma mudança de identidade na sua vida? 皆様もイエス様と出会ってから自分自身が誰であるかという変化を感じましたか？ Sabe que quando eu tinha 20 anos, né, até os meus 20 anos de idade, todo mundo me chamava pelo meu nome do meio, nome em japonês. 私が20歳になるまでみんなは私の日本語の名前で呼ばれていました。 Mas depois que eu comecei a ir para a igreja, as pessoas perguntavam qual é o seu nome? Eu falava, é Fernando. でも教会に行き始めてから私は名前が聞かれると自分はフェルナンドだと言い始めました。 E não aquele nome em japonês que eu não gosto. 日本語の名前ではなくあんまり好きじゃない名前です。 Mas essa mudança se deu porque eu não gostava do meu nome, não porque teve uma mudança de vida. ですからそういう名前の変化というのはその何か人生が変わったからではなくあんまり日本語の名前が好きじゃなかったからです。 Mas na Bíblia, né, essas mudanças de nome acontecem muitas vezes, por exemplo, Paulo, Saulo, Abrão e Abraão. ですからそういう名前の変化というのは聖書を見ますと何回もあるのですね。アブラムがアブラハムだったり、サウロがパウロだったり。 Continuando a leitura no versículo 10, a gente vê que Mateus ele oferece um banquete para Jesus e para os seus discípulos. 10節を続けて見てみますと、マタイはイエス様を自分の家に招待して、ご馳走を用意するのです。 E Mateus, ele também chama os seus amigos, que eram do mesmo ofício, né, os cobradores de impostos. で、マタイは自分と同じ仕事を持っている主税人たちを誘います。 Talvez Mateus quisesse se justificar para os seus amigos por que valeria a pena abandonar tudo para andar com aquele homem. ですから多分マタイは自分は全てを捨ててイエス様に従う価値があるということを他の主税人たちにも表したかったと思います。 E estava lá presente nesse banquete algumas pessoas que eram mal vistas pela sociedade, que eram chamadas até de pecadoras. ですからそこには、とにかく社会からあんまりいい目で見られていない人たちが集まっていました。 E os fariseus que estavam lá, eles questionavam para os seus discípulos por que o seu mestre anda com os pecadores, come junto com os pecadores. そして11節を見ますと、それを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですかと言われました。 Só para ilustrar um pouquinho o sentimento desses fariseus, né, não sei quantos aqui ouviram nos noticiários o marido de uma cantora famosa, cantora gospel, ele foi acusado de abusar sexualmente de crianças.
皆様がこれをちょっと分かるようにちょっと例を言いますが、皆様がそのことを知っているかどうか知りませんけど、あるゴスペル歌手のご主人さんが虐待をしたというふうに言われたのです。E quando eu ouvi o depoimento de uma das crianças, eu tive pesadelo à noite. それは子供に虐待したということなんですけど、そういう子供たちが言っていることを聞いたときに、その夜には自分は悪い夢を見ました。Graças a Deus esse cara foi preso lá nos Estados Unidos. おかげさまで彼はアメリカで囚われました。Mas como você se sentiria se alguém dissesse assim que Jesus está lá com aquele cara segurando as mãos dele? ではそういう人がイエス様と一緒にいてイエス様の手を握っているということを聞いたら、皆様はどういう気持ちになるのでしょうか。 Não dá um sentimento assim, poxa, como Jesus está lá segurando a mão dele? Não, Jesus está aqui comigo, com a gente, que não faz essas coisas feias. ですから私たちの考えは、いや、イエス様はそんな人とそんなひどい人とは一緒にない。私たちがいいことしてるから私たちと一緒にいるんだという気持ちになると思います。 Eu não estou defendendo estuprador, nem bandido, nem ninguém, mas é só para a gente refletir qual que era o sentimento também dos fariseus quando ele via Jesus junto com pecadores. だからといって私はそういう人たちの側になっているわけではなく、皆様がパリサイ人がどういう気持ちでイエス様がしていることを見ていたかということを理解するために言っています。 E quando os fariseus perguntam para Jesus, aliás, ele pergunta para os discípulos, por que o seu mestre, ele come, fica na companhia de gente pecadora como essas daí? ですからパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生はそんな人たちと一緒に食事をするのですかと聞きます。 E Jesus dá uma resposta assim, são os doentes que precisam de médico, os pecadores que são chamados por ele. で、イエス様はそこで答えます。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。また、救いが必要としているのは罪人なのだ。 Só que dentre esses pecadores está Mateus. でも、その罪人の中にマタイもいるのです。 Agora imagina a cena, né? Você convida alguém para jantar na sua casa, e aí vai essa pessoa com todos os seus amigos, e aquela pessoa, o seu convidado, começa a falar que você é um doente e pecador. 皆さん想像してみてください。誰かを自分の家に食事をするために誘って、その人は多くの友達を連れてきて、そのお客さんがあなたに、あなたは罪人だって言われたらどういう気持ちになりますか？ E aí você prepara todo aquele banquete delicioso, um yakisoba, né? Tipo aquele que a gente vai oferecer no sábado, e aquela pessoa que você convidou começa a te ofender. で、あなたは本当に、そのお客さんのためにおいしいごちそうを作ったり、私たちが作るようなおいしい焼きそばを準備して用意したりして、そのお客さんがあなたのことを侮辱し始めます。 Eu queria fazer um paralelo com uma outra passagem de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 37. またこのルカによる福音書の11章の37節とちょっと比べていきたいのですが、 E lá diz que Jesus é convidado por um fariseu para jantar na sua casa. ここでもイエス様は、パリサイ人に食事を一緒にしてくださいと誘われたのです。 Jesus faz a mesma coisa. Ele critica a hipocrisia dos fariseus por causa das suas aparências. で、イエス様は同じことをするのですね。パリサイ人たちの外見だけの生き方を、彼に批判するのです。 Ele critica porque eles negligenciavam a justiça e o amor de Deus. イエス様は彼らに叱るのは彼らが神様の愛、神様の義を無視していたからです。 Ele critica porque os fariseus colocavam cargas mais pesadas para os outros. パリサイ人に叱っていたのは、パリサイ人たちは、相手に重荷を背負わせていたからです。 E no final o que acontece se você ver lá no versículo 53? ルカによる福音書の10章の53節を見てみますと、何が起こったのか見てみましょう。 Aquelas pessoas que convidaram Jesus e que foram criticadas por ele tentaram tramar para prender Jesus e passaram a odiá-lo ainda mais. そのイエス様がそこを出て行かれると、そのイエス様が彼らたちの悪口を言ってからでイエス様が出て行かれると、
そういう人たちはイエス様に対する激しい敵対といろいろなことについてのしつこい質問攻めとが始まった。またどうやってイエス様を捕らえようかということを企み始めました。Diferentemente de Mateus, que quando Jesus chama ele de doente e pecador, Mateus ele reconhece e se submete a uma mudança. マタイはそういうパリサイ人とは違ってイエス様に自分が病人だ、自分が罪人だということを言われたときにそれを認めて、そこから変化が始まるのです。 Talvez por isso que esse trecho termina dessa forma. Mateus ele não expressa nenhuma retaliação contra Jesus. ですからここにも見ますようにマタイは何もイエス様に対して何も文句も言わないのです。 Talvez porque Mateus se conhecia que de fato ele era doente espiritualmente e pecador. 確かに、マタイはそこで自分がどれだけ病気であり、またどれだけ自分が罪人であったかということを認めたからです。 E mesmo que aquelas palavras de Jesus tivessem entrado como uma faca dividindo a sua alma do seu espírito, ele não revidou. そのイエス様の言葉が彼の心と魂を分けているように自分の心に突き刺さったとしても、マタイはそれに対して何も言わなかったのです。 Quando a gente vê alguém que teve um encontro com Cristo verdadeiro, algumas atitudes são notórias. 私たちがイエス様と実に出会ったという人たちを見ますと、明らかに変化を見ることができます。 Você consegue ver frutos de arrependimento, de submissão a Cristo e a sua palavra. 悔い改めの実を見ることができます。その人は本当にイエス様の御言葉に従いたいという気持ちがあるのです。 Eu conheci pessoas também que se diziam cristã, conhecia Cristo, mas você só via atitude e palavras amargas saindo da sua boca. また反対に自分はクリスチャンだという人がいましたが、反対にその人の口からはもう苦い言葉、苦い気持ちしかなかったのです。 E sempre que falava da igreja ou dos pastores, você via uma atitude de ingratidão, de soberba. そしてまた教会に関してまた牧師に関して何かを話すと、その人の心にはもう感謝の気持ちが全然なかったのです。 E diferente de Mateus, né, que quando ele teve encontro com Jesus, ele passa a ter uma vida humilde, de entrega, de corpo e alma. マタイはそれとは違ってイエス様と出会ってからは全てをイエス様に委ねて本当に謙遜な気持ちで歩み始めました。 E essas pessoas, a atitude de gratidão pela vida, o amor e respeito pela igreja são inconfundíveis. ですからそういう人たちの身というのは本当に神様に対する愛、また教会に対するそういう従いたいという気持ちを見ることができます。 E eles nunca abandonam a Cristo por mais dura que sejam suas palavras. イエス様がどれだけきつい言葉を言ったとしても、イエス様を絶対離さないのです。 E ao final da vida de Mateus, especula-se também que talvez ele tenha morrido martirizado por confessar a Cristo. 私たちは知りませんけど、多分マタイも最後には自分やイエス様の弟子であったために殺されたと思われます。 Irmãos, talvez aquilo que você sofre hoje seja só um pano de fundo daquilo que Deus está preparando para o futuro. ですから皆様が今苦しんでいること、今通っていることは多分神様がこれからしようとしていることのための準備なのかもしれません。 Certa vez eu estava numa empresa dando consultoria e ali tinha um empresário e ele estava muito endividado. 私はある時、ある会社にいて、そこで働いていた時に、ある社長さんがいて、彼は本当にいろんな借金を持っていました。 E eu não sei por que, por qual razão, ele entra na sala que eu estava e começa a falar dos seus problemas da empresa. で、なぜか知らないけど、彼は私がいたところに来て、自分の問題について話し始めます。 Eu também não sei o que passou na minha cabeça, porque eu disse para ele, aquilo que você está sofrendo é Deus chamando a sua atenção. で、私はなぜそういうことを言ったか知りませんけど、とにかく彼に言ったのは、
今あなたが苦しんでいるのは神様があなたの気を引こうとしているからですよと言いました。 E naquele momento eu vejo aquele homem caído, chorando na minha frente e eu não sabia o que fazer. その時に彼は私の前で本当に、ひざまずいて泣き始めました。 Daquele dia em diante, ele entregou a sua vida para Cristo e hoje ele é o líder de um ministério bem grande numa igreja lá na Zona Leste. で、彼はその日に本当に自分の人生をイエス様に捧げて、今は素晴らしい報酬の責任をしているのです。 Então parece que Jesus ele vai montando todo o pano de fundo na sua vida para aquele momento especial que ele preparou para falar: vem. とにかくイエス様は皆様の人生でいろんなことをしながらイエス様が来なさいというための準備を皆様の人生でしているのです。 E quando você ouve a palavra e aquilo provoca em você um arrependimento, um reconhecimento e mudança, então você está no caminho certo. そしてその言葉をイエス様のその言葉を聞きますと皆様が悔い改めて一つの決心をしたらそれは成功したのです。 Mas se você ouve a palavra que te confronta e você fica debatendo com ela, procurando justificar os seus pecados mesmo com aquela palavra, então você está no caminho errado. でも皆様がそういう皆様がしている罪に対してそういうきつい言葉を聞きますとそれに対して言い訳をしようとしたりいやそうではないと言っている気持ちがあるのならば皆様は間違った道を行っているのです。 Quando você lê na palavra Jesus dizendo ame os seus inimigos, talvez você pense, mas eu posso amar esse, amar um pouquinho mais aquele e um pouquinho menos aquele outro. イエス様が御言葉であなたの敵を愛しなさいという言葉を聞いたら皆様はこの人はできる、まあこの人は大体できるとかそういうふうに考えます。 E você vai colocando alguns critérios para dar uma maquiada naquela palavra. そして自分のやり方で何とかその御言葉を守ろうとします。 Mas quando você aprofunda no que está escrito ali, Jesus está dizendo, dê a vida pelos seus inimigos. でもこの御言葉を深く読みますとイエス様が言われているのは敵のためにあなたの人生を捧げなさいということです。 Ele não está falando de amar para dar um tapinha nas costas. ただ愛して背中をポンポンと叩くような愛ではありません。 Ele está falando do amor que entrega a sua própria vida pelo seu inimigo. この愛というのは敵のために自分の命を捧げるような愛なのです。 Feche os seus olhos. ですから皆さん目を閉じてください。 Senhor amado Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor nos dá uma palavra preciosa pela vida de Mateus. 神様はこのマタイを通して私たちに本当に素晴らしい御言葉を与えてくださって感謝します。 Quando a gente vê a conversão de Mateus, o Senhor provoca o nosso coração a ter uma atitude semelhante. マタイが救われるのを見てみますと本当に神様は私たちにもそういう素晴らしいことをしようとしているのが分かります。 Alguém que de fato teve um encontro com o Senhor e teve uma mudança drástica de vida. 確かにイエス様と出会ってその出会いによって自分の心に大きな変化があったのです。 Alguém que mesmo sendo criticado duramente pelas suas próprias palavras, ele ainda se submeteu e caminhou com o Senhor até a morte. どれだけイエス様にきつい言葉を言われたとしてもイエス様に従って自分の死に至るまでイエス様に従いました。 Pai, nos ajuda a olhar para a Tua igreja, a olhar para a Tua obra e para a Tua palavra com o amor que o Senhor colocou no nosso coração. ですから主よ私たちも本当に神様の御業、神様の教会、神様の言葉をあなたの愛を通して私たちが見ることができますようにと導いてください。 Nos ajuda a entender o evangelho profundo e não aquele evangelho superficial, cheio de falhas. 私たちがこの深くこの御言葉をこの福音を理解することができますようにと助けてください。 E que a nossa vida seja moldada conforme o olhar do Senhor, conforme o desejo do Senhor. そして神様の御心通りに私たちの心が日々変えられますようにと導いてください。 Que hoje a gente possa lembrar de cada pecado, cada coisa que não agrada o Senhor e possa colocar nos seus pés.
そして今日私たちが本当に神様に喜ばれない罪を思い出し、それを全て十字架の足元に捧げることができますように、委ねることができますように。 Que o Senhor possa provocar em nós uma mudança de vida e uma nova identidade a partir do momento que a gente sai daqui hoje. 主よ、私たちが本当に主の力強い御手によって変えられ、私たちが新しい自分となってここから出ていくことができますようにと導いてください。 Pai, se alguém está sofrendo aqui nesse momento, passando por lutas na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, que o Senhor mostre que tudo isso é um pano de fundo, porque o Senhor um dia vai chamar, vem. 主よ、そして今ここにいる一人一人が、苦しんでいるのならば、自分の家族のことや仕事のことや、今本当に困難の時を通っている人がいるのならば、それは神様が来なさいという言葉を言うための準備だということを悟らせてください。 Que no momento certo o nosso coração dê a resposta de caminhar com o Senhor até a morte. そして正しい時に私たちが本当にイエス様と一緒に歩み、死に至るまで共にイエス様と歩むという答えができますように。 Esse é o desafio que colocamos na tua igreja diante do Senhor. こういう挑戦を教会にまた神様の前でしたいと思います。 Abençoa, Senhor, e obrigado em nome de Jesus. 主よ、ここにいる一人一人を祝福してくださり、イエス・キリストに感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém. アーメン。